Graça e paz do Senhor Jesus. Os irmãos podem se sentar. É uma alegria muito grande poder cultuar o Senhor, os irmãos, no meio da semana. Eu convido os irmãos a abrirem a palavra de Deus na carta de Paulo aos Colossenses, como nós temos visto, no capítulo 2, versículo 20. Colossenses 2:20. E enquanto os irmãos procuram a passagem, eu quero anunciar aqui dois livros de minha autoria. Esse aqui, Pregando como Apolo, é um livro pequenininho de 98 páginas, onde eu faço um estudo breve sobre o irmão Apolo, que foi um grande pregador, é o pregador que mais tem elogios no Novo Testamento, depois do Senhor Jesus, é óbvio, tá? Então você que prega ou você que escuta, tem também orientações sobre como ouvir uma mensagem e tal. E a melhor parte desse livro é o prefácio. O prefácio foi escrito pela minha esposa, tá? Foi o livro mais difícil. Eu disse, rapaz, quer que vem desse prefácio aí? Então me procure pelo menos para ver o prefácio no final, tá bom? Que está aqui, Clécia Oliveira, nutricionista, esposa, ajudadora e analista dos sermões do autor. Aí arrepia, né? Aí não é fácil não. Ela está aí hoje. E esse outro livro aqui, O Mínimo que Você Precisa Saber sobre Teologia Arminiana, é o meu livro mais recente. Eu recebi poucos exemplares. Esse aqui eu não fui eu que fiz, assim, eu fiz por uma editora do Seminário Pentecostal, onde eu dou aula. E eu sou um dos coautores. O pastor Vinícius Couto, ele escreve sobre a questão da história do arminianismo e eu sobre a teologia. É um livro maiorzinho, tem 172 páginas, tá? E vocês podem me procurar no final do culto. Esse aqui eu só tenho 2 exemplares, esse outro de Apolo tem mais alguns, tá? Colossenses capítulo 2, versículo 20 até capítulo 3, versículo 17. Diz assim: visto que morrestes com Cristo para os espíritos elementares do mundo, porque vos sujeitais ainda a mandamentos como se vivesseis no mundo, tais como não toques, não proves, não manuseis. Todas essas coisas desaparecerão com o uso, pois são preceitos e doutrinas de homens. Na verdade, esses mandamentos têm aparência de sabedoria em falsa devoção, falsa humildade e severidade para com o corpo, mas não tem valor algum no combate aos desejos da carne. Já que fostes ressuscitados com Cristo, buscai as coisas de cima, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas de cima e não nas que são da terra, pois morrestes e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, também vos manifestareis com Ele em glória. Portanto, eliminai vossas inclinações carnais, prostituição, impureza, paixão, desejo mau e avareza, que é idolatria. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes. Nelas também andastes no passado, quando ainda vivíeis nessas coisas. Mas agora, livrai-vos de tudo isto: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Não mintais uns aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações, e vos revestistes do novo homem, que se renova para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Nesse caso, não há mais grego nem judeu, nem circuncisão nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. Então, como santos e amados eleitos de Deus, revestivos de um coração cheio de compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver alguma queixa contra o outro, assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. E acima de tudo, revesti-vos do amor,
que é o vínculo da perfeição. A paz de Cristo, para a qual também fostes chamados em um só corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. A palavra de Cristo habite ricamente em vós, em toda sabedoria. Ensinai e aconselhai uns aos outros com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus com gratidão no coração. E tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazei em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. Amém, meus irmãos? Vamos fazer uma breve oração. Senhor Deus, louvado seja o Teu nome. Obrigado por este culto que o Senhor nos dá a oportunidade de celebrarmos e prestarmos para Ti, Senhor. Obrigado pela vida dos meus irmãos que cá estão para cultuar comigo, Senhor. Deus, recebe este culto que está sendo ofertado para Ti nesse momento, Senhor. Também Te peço que o Senhor tenha misericórdia de nós e pela Tua santa palavra o Senhor nos fale, o Senhor nos instrua, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos vendo a carta aos Colossenses e há 2 semanas nós começamos a ver essa carta e eu falei para vocês que o tema da carta é a plenitude da vida cristã e a plenitude de Cristo em nós. E essa ideia de plenitude aparece 34 vezes na carta. Por 9 vezes, pleno ou plenitude é mencionado explicitamente. E por outras 25 vezes, a ideia da plenitude é mencionada indiretamente, para que seja tudo em todos, para que seja cheio, enfim. Aí nós vimos que nós temos um Senhor e Salvador pleno, que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Na semana passada, nós vimos que não devemos andar com a falsa religiosidade, pois Cristo já nos libertou de tudo isso. E hoje eu quero meditar com os irmãos sobre o tema ressuscitados para uma nova vida. Imagine um homem que vivia uma vida completamente egocêntrica. Tudo que ele fazia era só visando o seu benefício próprio. Imagine que esse homem não aceita correções, pois ele acha que tudo que ele faz é perfeito. Ele não aceita sugestões, porque ele acha que sempre tem as melhores ideias. Ele não aceita críticas, então jamais, porque tudo que ele faz é perfeito. Tudo que esse homem visa é o seu benefício próprio, e ele fará tudo o que estiver ao seu alcance para satisfazer sua vontade. Ele vai passar por cima de qualquer pessoa, ele vai pisar no pescoço da mãe se for necessário para alcançar seus objetivos, pois esse homem era a gente antes de Jesus Cristo entrar na nossa vida. Ainda que a gente pense que não era tão mal assim, não é isso que a Bíblia diz sobre nós. O diagnóstico que a Bíblia dá sobre o homem sem Cristo é incurável, e não é vai morrer em breve, ao contrário disso, está morto, é um morto-vivo. Essa era a nossa situação antes de Cristo entrar na nossa vida. Na palavra de Deus nós encontramos alívio, porque agora que Cristo entrou na nossa vida, nessa passagem o apóstolo Paulo fala que nós morremos com Cristo, que nós fomos ressuscitados com Cristo e que nós devemos trocar nossa roupa. Agora nós devemos nos revestir, vestir de novo, vestir de boas obras. Ele usa essa metáfora, essas duas. A metáfora da morte, não é morte literal, porque antes de Cristo nós pecávamos. O morto não peca. Antes de Cristo nós amávamos os nossos, pelo menos. Jesus disse: se vocês só amarem os seus, o que é que vocês estão fazendo demais? Eles também não fazem o mesmo? Eles quem? Os incrédulos. Então o homem sem Cristo peca porque está vivo. O homem sem Cristo ama os seus. O homem sem Cristo dá até bons presentes. Jesus disse que mesmo sendo maus, nós sabemos dar boas dádivas, mesmo sendo maus. Então o homem sem Cristo pode fazer muita coisa, mas nada para agradar a Deus. Agora, porém, no capítulo 2, versículo 12,
Paulo diz que nós fomos sepultados com Cristo. E no capítulo 2, verso 20, que nós lemos, foi o primeiro texto que nós lemos, ele diz que nós fomos ressuscitados, aliás, que morremos com Cristo. E no capítulo 3, verso 1, nós fomos ressuscitados. Então, nós fomos sepultados, nem é uma sequência lógica. Nós morremos, nós fomos ressuscitados. E aqui, o apóstolo Paulo deu 4 ordens para a igreja em Colossos, para a igreja aos Colossenses, que servem para nós também, nessa passagem. A primeira delas, a primeira ordem, está nos versículos 20 a 23, que de certa maneira nós já vimos um pouco na semana passada. Tive que cortar o texto aí, porque ele é muito longo, o parágrafo, então, por uma questão de organização homilética. Mas a primeira ordem pode ser resumida pela frase: não se submetam mais à vontade dos homens. Versículo 20 ao versículo 23, nós lemos isso. A vontade dos homens é má, porque os homens são maus. A vontade do homem, do falso religioso, é escravizar as pessoas na sua religiosidade. Então o ser humano inventa novas religiões. Eu vou dizer para vocês, e nem estou profetizando, não precisa nem ser profeta, eu também não sou profeta, né? Para dizer o que vai acontecer. A próxima grande religião da humanidade vai ser algum tipo de adoração à inteligência artificial, se é que já não há, de maneira organizada. Vocês sabem que o ser humano sempre cria novas religiões. Vocês sabem que tem uma religião na Argentina onde eles celebram o Natal no dia do nascimento de Diego Maradona. A igreja maradoniana, eles adoram Maradona. Então aqui no Brasil, quando alguém tem um destaque, a gente diz que fulano é o rei. Roberto Carlos é o rei da música. E aí, não sei quem, Xuxa é a rainha dos baixinhos. Então para a gente, para o brasileiro, quando é um destaque é um rei. No mundo latino, fora do Brasil, o Brasil não entra aí, a ideia é de alguém que é um deus. E na Argentina isso é muito forte. Então Maradona é tido como um deus, o deus da bola. Existe uma religião que adora a ideia do filme Matrix. Veja que curioso. Calvino acertou em cheio quando disse que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. O homem sempre vai produzir ídolos para ele adorar. Então o homem tem essa sede de adoração, porque Deus lhe criou assim. E quando não encontra o Deus correto para adorar, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, ele adora qualquer porcaria. Não se submetam mais à vontade dos homens. A religiosidade aparente não serve para manter nossa comunhão com Deus. Confessar os pecados, sim, como nós fizemos há pouco, mas apenas se revestir de uma religiosidade que não leva para nada, que não muda o coração, não serve para nossa comunhão com Deus. Então, nada de se submeter mais a isso. Paulo estava alertando os irmãos, porque certamente na igreja de Colossos, nós não sabemos todos os detalhes, mas havia gente com adoração aos anjos. Tem isso, né? Às vezes até a gente brinca, a gente mesmo que é ortodoxo, quando alguém tem um pé muito pesado para dirigir, a gente diz: fulano, o anjo não anda com ele, né? A gente brinca assim, né? Porque não, o anjo vai até, a gente diz uma velocidade qualquer, até 120. Depois disso o anjo não vai mais. Talvez seja a concepção católica ainda na nossa cabeça, irmãos, de que para onde a gente vai ter um anjo com a gente. Não tem não. O salmo que diz aparentemente isso, não diz isso. Diz que o anjo do Senhor, que é o Senhor Jesus, não é um anjo qualquer, é Cristo antes de encarnar, acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Acampamento não é morada permanente, é morada provisória. No Antigo Testamento, o anjo do Senhor montava acampamento próximo do seu povo, de vez em quando livrava e voltava para o Senhor. Mas agora não é mais assim, e nem precisa. Agora Deus está conosco o tempo todo, abaixo de 120 e acima de 150, embora seja imprudente.
mas agora a gente não adora mais a anjo. Ó, se eu mando um anjo lá, será que não é melhor orar pedindo, Deus, vai lá? Quantas vezes você viu na Bíblia alguém orando e pedindo para Deus mandar um anjo para tal lugar? Você já viu isso na Bíblia? Meus irmãos, é importante que lembremos o que significa a ideia de morrermos com Cristo. Morremos com Cristo significa que não devemos mais ser os mesmos, o mesmo de outrora, esse homem que eu falei no início, que só visava sua própria glória. Como na Torre de Babel, os homens disseram: vamos construir uma torre e estabelecer o nosso nome para sempre. E começaram, fizeram, subiram não sei quantos metros. Deus disse: não vai não, não vai não. De repente começou a falar, talvez hebraico, outro aramaico, sei lá, grego talvez, português, será? Acho que era muito cedo ainda, né? Mas talvez latim. Não estou mais entendendo nada. Basta isso. Ninguém firmará seu nome na terra acima de Deus. A glória é de Deus e a sua glória não dará a outrem. Jamais, jamais. Mas quando a gente entende que morreu, eu morri. Que maravilha. Houve um homem alemão que se tornou pastor, que viveu na Inglaterra, e ele se chamava George Miller. George Miller fundou 117 escolas. Ele abriu orfanatos pela Inglaterra, e ele orava e Deus dizia: abra, ele abria. Ele orava e Deus dizia: abra a escola. E George Miller sustentou 10.000 órfãos simultaneamente. 10.000 desses orfanatos. E ele jamais pediu um centavo a qualquer homem, a não ser a Deus. Era um homem que tinha um dom da fé. Ele distribuiu milhares de bíblias e porções bíblicas ao longo da vida. George Miller era pastor. Ele ficou muito conhecido pelos orfanatos e escolas, mas ele era pastor, tá? Pastoreou por mais de 40 anos a mesma igreja. Era um pastor de uma igreja só. Quando se aposentou, aos 70 anos, era raríssimo alguém chegar a 70 anos na sua idade. Ele queria fazer mais ou menos o que eu quero: ir para uma cidade do interior e passar o resto da vida orando. Mas ele queria na Inglaterra, eu quero no Brasil. Mas teve um amigo dele que estava orando, e Deus mostrou que não queria aquilo para George Miller. Ele foi lá, contou e disse: olha, Deus mostrou o que tem para a sua vida nos próximos anos. Ele falou: é uma casa tranquila no interior? Senão não é nada disso. George Miller então teve que viajar o mundo. Ele viajou por mais de 40 países, depois dos 70. E ele pregou muito, em muitos lugares. E ele anotava suas orações. George Miller leu a Bíblia 200 vezes. 100 dessas vezes foi de joelho. Ele decidiu fazer isso. A Bíblia não manda fazer isso, né? Mas ele anotava suas orações no caderno. E ele anotava também quando Deus respondia. Ao fim da sua vida foram registradas 50.000 orações respondidas. Ele anotava a oração, a data, porque ele entendia que Deus seria mais glorificado dessa maneira. Quando estava velhinho, quando ele parou de vez, com mais ou menos 87 anos, ele viveu até os 93, então da aposentadoria ele ainda teve que trabalhar mais 17 anos, porque é assim que Deus faz. Ele foi entrevistado, e o entrevistador cristão perguntou: o senhor fundou mais de 100 escolas, o senhor fundou orfanatos, sustentou aquela criançada, e o senhor fez isso, o senhor fez aquilo, qual o segredo de George Miller? George Miller disse: o segredo é que George Miller morreu há muitos anos. Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Nós morremos também, irmãos. Morremos. A palavra de Deus diz que nós morremos. Então a primeira ordem é essa: não se submetam à vontade dos homens que têm a falsa religiosidade. A segunda ordem está no capítulo 3, nos 4 primeiros versículos, e ela pode ser resumida pela frase:
deem prioridade às questões eternas. Agora que vocês morreram, nós morremos, vamos dar prioridade às questões eternas. Nós não apenas morremos com Cristo, mas com Ele também fomos ressuscitados. Então nós morremos no dia que Cristo nos salvou e nos ressuscitou para uma nova vida. Agora é que nós estamos vivos de verdade, não naquela vida que tínhamos antes. Eu não tive o privilégio de nascer num lar cristão, mas eu tive o privilégio de me converter cedo. 13 anos, próximo de fazer 14 anos, eu fui alcançado pelo Senhor Jesus. Isso já faz 25 anos, quase 26, e é uma bênção, é a maravilha das maravilhas. Nós que fomos ressuscitados, agora como mortos-vivos, devemos viver diferentes do tempo em que andávamos no pecado, quando a gente pensava que estava vivo. Devemos colocar nosso interesse no que é eterno. É isso que significa: pense nas coisas do alto, não nas terrenas. Ou seja, coloque a sua vida, o seu interesse naquilo que é eterno, não naquilo meramente que é terreno. Claro, irmãos, muita coisa que a gente faz aqui e é bacana e glorifica a Deus, não vai para o céu. Aí não vai ter no céu muita coisa. No céu a gente não vai lavar prato, eu acho. Também, se tiver que lavar, a gente lava. No céu nós vamos trabalhar, tá? Porque o trabalho não é um castigo do pecado. O ter que trabalhar muito para sobreviver é que é o castigo. Mas trabalhar é uma benção. Eu gosto. Sem trabalho eu morreria de tédio. Às vezes a minha folga, eu estou lá descansando, mas eu podia aproveitar, né, esse momento para terminar aquela apostila, aquela aula, mandar para a gráfica aquele livro. Mas não, o descanso é sagrado, né? É sagrado. Pensai nas coisas que são de cima. O pensamento que domina a nossa mente guiará nosso coração e nossas atitudes. O que é que a gente anda botando na nossa cabeça? Leitura bíblica constante, diária. Oração constante, não só diária, constante mesmo. Vigilância contra o pecado. O cuidado com os pensamentos, com os sentimentos, com os desejos e com a língua. Isso vai guiar a nossa vida. Eu fiz um curso uma vez de desenvolvimento pessoal, enfim, envolvia técnicas de venda, e o cara era muito bom, professor muito capacitado. Eu era garoto, tinha uns 16, 17 anos, e ele deu estratégias bem interessantes. Era uma semana só, e um dia ele disse: rapaz, eu estava lá em casa, e aí de repente na televisão apareceu lá: Romário não pagou pensão alimentícia. Ele disse: quando eu vi, eu estava empolgado, vendo a história de Romário que não pagou pensão alimentícia. Daqui a pouco eu caí em si. E sabe para que eu estou vendo isso? O que eu estou fazendo na minha vida? Gastando meu tempo para saber se Romário pagou pensão alimentícia ou não pagou. O que eu tenho a ver com isso? Desliguei a televisão e fui seguir a minha vida. E é isso, irmãos. Às vezes a gente se atrapalha com cada besteira, com cada porcaria. Eu não estou dizendo que não há tempo para a diversão, para o ócio até. Ah, sim. Por exemplo, eu gosto muito de futebol, e uma das diversões melhores de quem gosta de futebol como eu é zoar os outros, é mangar dos outros. Então tem um grupo de WhatsApp com 3 ex-alunos, eram 4, um saiu, não aguentou, eu acho, que é o tempo todo a gente se zoando, e ele se junta para mexer comigo, e torço pelo Corinthians, e aí o Corinthians perdeu, aí acabou-se. É assim. Então isso é saudável. Parte do meu tempo, em alguns momentos da semana, eu faço isso. Mas isso é diversão, não é inutilidade. Meus irmãos, isso vai guiar a nossa mente. O que a gente bota na nossa cabeça vai guiar a nossa vida.
Ao contrário das vãs proibições da falsa religiosidade, não toque nisso, não manuseie aquilo, não coma isso, não vá para o cinema, né? Como eu falei semana passada. Ao contrário disso, as práticas das verdadeiras disciplinas espirituais nos tornam fortes na luta contra o pecado. Quando a gente alimenta o nosso espírito, quando a gente decide estudar a palavra de Deus, e eu vou dar uma dica para você, que vai mudar a sua vida, eu tenho certeza disso. É mais uma mudança. Estude a Bíblia profundamente. Eu vou dar a dica mesmo para quem nunca estudou teologia no seminário. Eu vou dar uma dica para você se aprofundar. Para começar, leia uma carta, pode ser essa aos Colossenses, amanhã. Hoje já estamos cansados. Amanhã, leia ela uma vez, ela toda, tá? 20 minutos, meia hora, você lê ela todinha. Quando for depois, talvez no mesmo dia, leia de novo a mesma carta. Faça anotações, rabisque a Bíblia, não tem problema não. Use um caderno, um arquivo de Word, tanto faz. Faça do seu jeito. Sexta-feira, leia de novo a mesma carta. Depois que você lê a mesma carta, o mesmo livro da Palavra de Deus, 20 vezes, em mais ou menos uma semana, 10 dias, não se apegue com o tempo não. Você vai começar a mergulhar na Palavra de Deus. Você vai sentir uma alegria que nenhuma outra fonte lhe dará. É a alegria de conhecer mais a Deus, é de se deliciar com a sua palavra. Jay Packer, de saudosa memória, disse: eu sei o que é me deleitar com a palavra de Deus. Eu sei porque eu li no Salmo, e eu sei porque eu mesmo provei isso. Você sabe o que é se deleitar com a palavra de Deus? Leia Colossenses 20 vezes. Você vai começar a entender melhor a palavra de Deus. Claro, lá pela 10ª vez você vai querer uma Bíblia de estudo para dar um apoio. Maravilha! Maravilha! Tem uma, use, não tem, pega um emprestado por uma semana. Você pode pegar uma Bíblia de estudo emprestada. Eu já peguei muita Bíblia de estudo emprestada quando eu não tinha nenhuma. Empreste tua Bíblia esse mês, uma semana. Que maravilha! Não precisa saber grego nem hebraico para fazer isso. Depois você pode até aprender. Você pode até ler muitos livros de teologia. Mas se você começar assim, você vai ver. Que maravilha! A recompensa para quem vence o pecado é qual? É a manifestação da vinda de Cristo. Nós vemos isso, capítulo 3, versículo 4, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, isto é, quando Ele retornar, quando Ele voltar, também vos manifestareis com Ele em glória. Essa é uma doutrina profunda do Novo Testamento, que quando o Senhor Jesus voltar, nós seremos transformados, porque o veremos como Ele é, e aí nós nos tornaremos semelhantes a Ele. Todo o nosso esforço para ser mais santo, mais piedoso, mais amável, mais justo, mais misericordioso, vai se concretizar nisso, nesse momento, quando nós formos transformados pelo Senhor, por ocasião da sua vida, e nós o virmos, nós seremos semelhantes a Ele. O apóstolo João também escreveu isso na primeira carta, capítulo 3, versículos 2 e 3. João escreveu: amados, somos filhos de Deus, e ainda não se manifestou o que havemos de ser. É mesmo, mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois o veremos como Ele é, e todo o que tem nele essa esperança purifica a si mesmo, assim como Ele é puro. Devemos, enquanto aguardamos a vida do Senhor, manter nossa vida assim, pura, pensando nas coisas do alto. Essa doutrina paulina e também joanina, que nos diz para andar com a cabeça nas nuvens, também diz para andarmos com os pés no chão. Nós somos cidadãos do reino dos céus, mas também somos cidadãos da nossa pátria, do nosso país, do Brasil. Então, eu tenho dito para muitos irmãos: seu trabalho é seu ministério.
A Bíblia é o melhor livro de todos, inclusive para o dia a dia. Muitas vezes nós não conseguimos viver o cristianismo da segunda-feira ou da quinta-feira, mas é simples, é colocar em prática no seu trabalho, é trabalhar duro, é estudar e aprender para a glória de Deus, é fazer com que a vida das pessoas melhore pelo seu trabalho. Tem gente que pensa, eu não estou fazendo nada para Deus. Será mesmo? Pois deveria. Dos 25 aos 65 anos, nós vamos passar 3.000 horas na igreja, aproximadamente. Se você não for pastor, será 3.000 horas. E 80.000 horas ou 90.000 no trabalho. Você acha que Deus conta só com 3.000 horas da sua vida? Ou com toda ela? Mas 90.000 nesse período aí, aproximadamente, dos 25 aos 65. A Bíblia é o livro onde as pessoas trabalham. Os servos de Deus eram madrugadores. Sempre que tem alguma coisa importante para fazer, os servos de Deus fazem logo cedo. Abraão levantou-se de madrugada para sacrificar Isaac. Jesus levantava de madrugada para orar. Às vezes nem dormia, porque ele era jovem e podia fazer isso também, né? Porque era jovem, tinha fôlego ainda. Jovem solteiro, dava para fazer. Não fez isso toda a vida. Mas, meus irmãos, é isso, é cabeça nas nuvens e pés no chão. Sabe, o Senhor Jesus disse que haverá aquele acerto de contas. Tive sede, me deste de beber. Tive fome, me deste de comer. Tive roupa, tive frio e me vestiste. Não é, mas parece a realidade do Brasil hoje. Como se fala mal do nosso país, no nosso país. O Brasil é gigante, meus irmãos. Como eu amo esse país. Esse país é maravilhoso. Não tem terremotos. Nós vivemos numa zona tropical, mas também lá em Roraima é uma zona temperada. Tem 2 colheitas por ano, a depender da cultura tem 3. Qual país do hemisfério norte tem isso? Tem gelo o ano todo. É uma safra só. Meus irmãos, 20% do alimento do mundo sai do Brasil. No início dos anos 90, nós éramos o 4º importador de carne. Agora nós somos o maior exportador do mundo de carne. À frente do boi, a gente vende para os judeus. A parte de trás, a gente vende para os muçulmanos. Acabou-se. 20% da laranja do mundo sai do Brasil. Quase o percentual altíssimo de café do mundo sai do Brasil. O maior vendedor de café da Europa é a Alemanha. Não tem um pé de café, compram do Brasil. O Brasil garante a paz no mundo, porque a paz alimentar é a moeda do momento, que não se fala, aliás, fala pouco. Quem quer guerra contra o Brasil? Quem quer passar fome? Porque o Brasil alimenta o mundo. Nós fazemos esse país. Esse é um país maravilhoso. Tem gente bandida? Tem. No resto do mundo tem também, viu? Mas esse país é maravilhoso. Não tem terremoto, tem sol, tem energia eólica, tem energia solar. Isso dá uma bênção divina, meus irmãos. Cabeça nas alturas, pés no chão. Então, não se submetam a mais às ordens dos homens maus. Deem prioridade às questões eternas. A terceira ordem: eliminem as inclinações para o mal. Esse é o resumo do que está no capítulo 3, entre o versículo 5 e o versículo 10. Eliminem as inclinações para o mal. Paulo está listando uma série de pecados cometidos com o corpo e contra o corpo, porque alguns falsos mestres lá em Colossos estavam se baseando na antiga filosofia grega. E a filosofia grega dizia que o corpo é a alma da mente, ou da alma, desculpa, a prisão da alma. O corpo é a prisão da alma. Eles diziam: toda mazela está no corpo, no físico. Mas eles estavam errados. Onde é que fica o rancor? É no braço direito ou esquerdo? A mágoa
Eu sei que afeta alguns órgãos, especificamente algumas emoções, mas não ficam guardados lá. Então o corpo, para esse povo, era descartável. Mas na teologia bíblica não. Para Paulo, o corpo é tão importante quanto a alma, porque Deus criou um e criou o outro, então é importante. E aí, os desejos carnais pecaminosos devem ser eliminados. Eles não saíram da nossa vida quando Cristo nos salvou. Quando Cristo nos salvou, Ele nos deu muitas bênçãos. Nós somos justificados por Deus. Nós somos recriados, regenerados, porque não dava para aproveitar, não dava para fazer um aproveitamento disso, uma reciclagem. Nós fomos santificados por Deus, nós somos adotados, agora somos filhos de verdade de Deus, mas contra a carne nós ainda temos que lutar. E isso é importante, é imprescindível, meus irmãos. A gente deve fazer isso, lutar para eliminar essas inclinações que nós temos para o mal. Paulo cita alguns pecados aqui que devem ser combatidos: a prostituição, a impureza, no versículo 5, a paixão exagerada ou errada, o desejo mau e a avareza, que é idolatria, esse amor excessivo pelo dinheiro. Eu nunca conheci alguém que dissesse: eu queria ter menos dinheiro. Nunca conheci. Eu também nunca pensei assim: eu queria ter menos dinheiro. Eu nunca pensei. Eu quero ter mais. Eu quero ter mais. Pela experiência larga de 39 anos de pobreza, eu posso lhe garantir: não é bom ser pobre. Deve ser interessante ser rico, porque ser pobre não é bacana. Deve ser bom ser rico. Mas a nossa vida não é o programa de Silvio Santos, topa tudo por dinheiro. Meus irmãos, então nós devemos fazer essas coisas, essas vontades más que nós temos na nossa carne, morrerem a cada dia, vigiando, lutando contra isso o tempo todo, porque nós vamos envelhecendo e o corpo vai perecendo. São as leis da termodinâmica, é assim mesmo. Mas quem de nós se trocaria por alguém, por si mesmo, 10 anos ou 20 anos mais jovem, com a mente que tem hoje? Nenhum de nós. Eu não me trocaria pelo Bruno de 30 anos, pelo Bruno de 20 anos, só fisicamente, né? Mais ou menos, né? Eu era tão magro que nem me trocaria tanto assim. A nutricionista tem cuidado bem hoje, né? Graças a Deus. Mas a mente vai ficando mais esperta, e se essa mente nossa não for domada pela palavra de Deus, ela se tornará uma máquina do mal, porque a gente vai aprendendo novas formas de pecar, de fazer o mal, de prejudicar o outro. E é por isso que nós precisamos domar a nós mesmos. Mas o corpo não é importante apenas por isso. O corpo é importante porque Deus criou o corpo, Ele tem propósito para o corpo. Existe uma doutrina bíblica que nós chamamos de mordomia, que é a administração daquilo que Deus pôs na nossa vida. E é muito simples de saber se você é um mordomo bom ou não. Pense cada um consigo: as suas coisas tendem a durar muito ou tendem a acabar rápido, estragar rápido? Cada um responda por si. Tendem a durar? Provavelmente você é um bom mordomo, um bom administrador. Tudo está bagunçado, tende a acabar logo. É assim que funciona? Então melhore como administrador. Agora, como é que você administra o seu próprio corpo, a sua saúde? Evan Roberts foi um irmão do país de Gales, que nasceu em 1878. Ele orou dos 13 aos 26 anos de idade por um avivamento no país de Gales. Deus mandou o avivamento. Nós conhecemos o avivamento do país de Gales em 1904, 1905. Ele mais ou menos foi no mesmo tempo do avivamento da Rua Azusa, de onde saíram os pentecostais lá nos Estados Unidos. Aliás, eles trocaram correspondências.
Eu li 2 livros bem interessantes que tratam dessas correspondências. Tem um irmão lá da Rua Azusa com o Evan Roberts, muito interessante. Então, aquele avivamento varreu o país de Gales. O país quase todo se converteu. Acabou o assalto, acabou todo tipo de crime, porque todo mundo virou cristão. Eles não tinham mais Bíblias, acabaram as Bíblias no país de Gales nesse avivamento. Mas o mensageiro também se acabou. Evan Roberts foi o homem que Deus usou para trazer aquele avivamento, digamos assim. Humanamente falando, ele era o líder. Ele não pregava em todos os cultos. Às vezes ele chegava na igreja, ficava no cantinho, e outras pessoas pregavam, e ele não falava nada em muitos cultos. Mas depois de um ano e meio de avivamento, Evan Roberts, com mais ou menos 28 anos, jovem demais, teve um esgotamento físico e mental, do qual ele nunca se recuperou. Hoje em dia, nós usamos uma palavra inglesa para falar disso, né? Não sei porquê, mas o brasileiro adora inglesalizar. Burnout, esgotamento. Evan Roberts nunca mais foi visto pregando, nunca mais foi visto trabalhando em público. E eu fico perguntando, meus irmãos, será que ele não poderia ter orado de dia? Porque boa parte desses 13 anos ele orou à noite. Depois de um belo dia de trabalho, ele orava à noite, e às vezes atrapalhava até o sono do seu irmão. Eles brigaram algumas vezes por isso. Ele orava no quarto com o seu irmão, dormindo. Será que Deus quer isso mesmo da gente? Será que ele não poderia ter sido mais útil para a glória de Deus, vivendo mais e exercendo um ministério mais longo, já que era um homem tão fervoroso? Meus irmãos, diante de Deus não há a menor diferença entre uma oração que nós fizemos aqui no culto do domingo com fervor e uma oração que você faz no banheiro. Não há a menor diferença. Não há. A reverência está dentro, está no coração, onde santificamos a Cristo, como escreveu o apóstolo Pedro, que devemos fazer isso. 1 de Pedro 3,15. Também não há a menor diferença de orar durante o dia ou orar pela madrugada. Não há. Deus quer que a gente ore, orai sem cessar. Para Jesus, 1 hora de oração por dia é pouco tempo. Foi isso que ele disse aos apóstolos. Agora, qual o horário da oração? Para um salmista, era de manhã cedo, quando ele acordava, ele logo orava, buscava. Para mim não dá. Eu vou pegando no tranco aos poucos. À noite eu estou aqui voando. E eu dou aula todas as noites, às vezes até 10 da noite, 9 da noite, para desligar o motor da trabalho. Então, para uns pode ser de manhã, para outros à tarde, para outros à noite. Quando Spurgeon foi perguntado sobre quanto tempo ele orava, ele disse: olha, eu não oro muito tempo, mas eu nunca me peguei mais que 15 minutos sem orar. Ele orava o tempo todo. Spurgeon tem uma mente perturbada, no bom sentido, porque ele lutou contra a depressão a vida toda, dos 19 aos 50 e tantos anos, quando ele morreu. Muitas vezes ele foi tirado do púlpito de sua igreja pelos seus diáconos. Tem um livro interessante que traz trechos do próprio Spurgeon, A Depressão de Spurgeon. Leia esse livro, é interessante. Tem outros também, mas eu acho que esse é o melhor sobre esse caso. Spurgeon pensava em 8 coisas ao mesmo tempo. Isso não é uma mente saudável. Eu já cheguei a pensar em 5 coisas ao mesmo tempo. Não é bom, posso garantir a vocês. Não é. É difícil, é perturbador. Ele se cuidava, mas não tinha muitos recursos em sua época. Então veja, cuidado, meus irmãos. Está dormindo bem? Está se alimentando bem? Está procurando problema? Cuidado com o seu corpo. Glorifique mais a Deus com o seu corpo. Por causa da prática do pecado, meus irmãos, virá a ira de Deus. É o que Paulo diz no versículo 6, capítulo 3, versículo 6. É por causa dessas coisas que a ira de Deus sobrevém aos desobedientes, aos incrédulos.
Paulo não está falando de castigo divino ainda nessa vida, mas ele está falando do castigo eterno. É por causa de vida sem santidade que as pessoas vão para o inferno, em outras palavras. Não é por falta de poder divino para salvar. Deus não tem falta de poder, Ele é todo poderoso. Agora, será que nós cremos nisso de fato? Além dos pecados cometidos com o corpo, também devemos nos desfazer daqueles que estão na alma. Paulo fala uma outra lista agora de pecados que estão na alma, no versículo 9, no versículo 8: raiva, ódio, maldade, difamação, palavras indecentes do falar. Alguns desses mandamentos, alguns desses pecados estão ligados a mandamentos dos 10 mandamentos. Amar o próximo como Jesus nos amou é contrário a isso. Difamação é a quebra do 9º mandamento: não dirás falso testemunho contra o teu próximo. Eita, como nós quebramos esse mandamento. Palavras indecentes ao falar. A nova vida para a qual nós somos ressuscitados pelo Senhor Jesus inclui também bons relacionamentos com o próximo. Essa foi a terceira ordem: eliminem as inclinações para o mal. Mas agora a quarta e última ordem está nos versículos 11 a 17 e pode ser resumida na seguinte frase: vivam de modo que agrada a Deus. Não permitam que os homens maus, falsos religiosos, escravizem. Deem prioridade às questões eternas. Eliminem as inclinações para o mal e vivam de modo que agrada a Deus. E nós percebemos que agradável a Deus é que vivamos sem nenhum tipo de discriminação. Versículo 11 fala sobre isso. Nesse caso não há mais grego nem judeu, nem circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, que era quem estava fora do Império Romano e falava meio aí foram chamados de bárbaros. Cita, escravo ou homem livre, mas sim Cristo, que é tudo em todos. E o conceito de plenitude, mais uma vez, unindo os irmãos, independente da sua origem. Então em Cristo não há mais paraibanos e pernambucanos, homens nem mulheres, negros nem brancos, pobres nem ricos, nordestinos e sudestinos. Não há, em Cristo não. Na igreja não deve haver isso. Isso é discriminação. A palavra de Deus é contrária a isso. É agradável a Deus que vivamos sem esse tipo de discriminação. É agradável a Deus também que agora nos despimos do velho homem, nos vistamos com roupas que apontam para a nossa santidade e eleição. Veja só, o versículo 9 diz isso: não mentais aos outros, pois já vos despistes do velho homem com suas ações. Então nós já tiramos a roupa do velho homem. Aí no versículo 12 e 13 ele diz: então, como santos e amados eleitos de Deus, revesti-vos. Vestir uma roupa novamente. Que roupa é essa? De um coração cheio de bondade, compaixão, bondade, humildade, mansidão, paciência, suportando os irmãos e perdoando. Irmãos, compaixão é colocar-se no lugar do outro, é sentir a dor do outro. A compaixão pode ser demonstrada nos grandes momentos, no luto, na perda, no desemprego, mas também nos pequenos momentos. Chegou alguém atrasado numa reunião, a gente faz graça sem saber o que aconteceu. É motivo para chamar a atenção? Conversa depois para saber o que aconteceu. Eu nunca esqueço a história real que um pastor me contou para uma turma de pessoas que a gente estava tomando um café. Ele disse: olha, eu nunca brinco com quem chega atrasado, porque eu estava numa reunião de pastores uma vez, e quando a gente já estava acabando essa reunião, chegou um pastor, e o pastor que estava dirigindo a reunião disse: olha,
vamos aproveitar que o pastor fulano chegou na hora do amém, e ele vai fazer essa oração. O pastor que chegou atrasado disse: meus irmãos, me desculpem, porque eu cheguei atrasado. Eu acabo de vir do velório da minha mãe, do sepultamento da minha mãe. Ficou no chão, com a cara no chão. Eu lembro quando eu dava aula, uma turma, aulas à tarde no seminário, a aula começava 1h30 da tarde. E muitos irmãos chegavam atrasados. E tendo ouvido essa história, eu disse: não vou fazer nada disso. Então alertava os alunos que estavam chegando muito atrasados, que 2 atrasos era uma falta, que eles conversassem com a coordenação sobre isso, que o professor não tem autoridade sobre isso. Embora os alunos pensem que sim. A função do professor é ensinar e avaliar. Botar ordem em sala não é com o professor, é com coordenação, viu? Vocês aí, que foi quem aceitou os alunos para botar para dentro, né? O professor dá aula e avalia. Ele não é pago para botar ordem na sala, não. Isso aí foi com quem recebeu os alunos. E aí eu conversei com alguns irmãos e muitos vieram falar comigo, né? O professor, eu chego atrasado porque eu vou deixar minha filha na escola. Ele disse: olha, por mim tudo bem. Não quero que você deixe de levar sua filha na escola, mas converse com a coordenação para não ter problemas depois. Talvez isso seja uma pequena compaixão. Eu assisti e reassisti várias vezes a série da Netflix que começou na pandemia, Cobra Kai. Vocês assistiram também Cobra Kai? Que traz a ideia do Karate Kid de 40 anos atrás. Então a turma que tem mais ou menos a minha idade adorou. Aquela pegada dos anos 80, aquela ensinar o menino frouxo a ser homem, arrumar uma namorada, arrumar um emprego, essas coisas todas que a garotada de hoje não sabe o que é. Essa turma Nutella, pelo amor de Deus. E uma das frases, assistam Cobra Kai, tá? E uma das frases da série é que o Cobra Kai, dos slogans dessa escola de karatê, era sem compaixão. E faz sentido na história e tal, mas como cristão não faz sentido, meus irmãos. Isso é só uma série de TV. A bondade, Antônio Gilberto diz que a bondade colocada em prática, aliás, diz que a bondade é a benignidade colocada em prática, ou seja, é fazer aquilo que é bom de fato. Bondade é isso, é fazer o que é bom para o outro. Humildade é saber que nós não somos melhores que os outros. Não devemos por aí ficar nos exibindo para o outro. Olha como eu sou bom, olha o que é que eu faço, olha o que eu sou capaz de fazer, olha como eu consigo. Mansidão é ser afável, ser amável com as pessoas. Paciência é o mesmo que longanimidade. A ideia de paciência na língua grega é grandeza de alma. A paciência de Jó é tida como um exemplo a ser seguido quando passamos por tribulações. Tiago 5,11. Tende como exemplo a paciência de Jó. E a paciência também para ouvir e servir o irmão. Suportar os irmãos é não se irritar, é amar a ponto de agir graciosamente, não se irritar por qualquer coisa. E o perdão, irmãos? Paulo diz que o padrão do perdão, no versículo 13, é o Senhor Jesus. Pegou pesado, mas é verdade. Assim como o Senhor vos perdoou, também perdoai. É isso. Paulo dá um destaque para que os irmãos se vistam também, acima de tudo, com amor. Essas boas obras todas, mas se vistam com o amor. Versículo 14. E o amor é o amor de Cristo. O meu mandamento é este: amai-vos uns aos outros, assim como vos amei. Meu Jesus, quem é que ama assim? Quando os irmãos estão unidos pelo amor de Cristo, Deus dá a paz para as decisões com sabedoria. Versículo 15, que muitas vezes a gente pensa que é Deus dá paz no meu coração, eu vou aceitar aquele emprego ou tomar aquela decisão. Não é isso. Não é isso que o versículo 15 está falando. É a paz na igreja, é no plural, meus irmãos. E aí os irmãos devem se saturar, se encher da palavra de Cristo, da instrução do Senhor, porque assim eles vão conseguir efetuar até atividades pastorais.
como aconselhar e ensinar. Versículo 16: habite ricamente a palavra de Cristo em vós, ensinar e aconselhar e mutuamente com toda sabedoria, com salmos, hinos e cânticos espirituais, louvando a Deus no coração. Quando a palavra de Cristo está habitando em nós, leia 20 vezes para você ver o que vai acontecer. Aí você vai conseguir, até com música, abençoar os irmãos. Salmos, hinos e cânticos espirituais. Quando eu preguei a série de Colossenses na minha igreja, não foram só 4 mensagens, foram 11, e uma delas foi só sobre o verso 16, mas não vai dar tempo de contar tudo aqui. Meus irmãos, como é que os irmãos faziam? Eu não sei se eles se juntavam, saíam cantando pelas ruas, mas eu sei como nós podemos fazer hoje. Muitas vezes nós aconselhamos os irmãos, estão aí dizendo assim: rapaz, não faça isso não pense assim, não fique assim. É como aquela letra daquele hino diz, a gente cita, não é isso? Assim nós estamos aconselhando também com música. E sempre que Paulo cita essa trilogia, salmos, hinos e cânticos espirituais, ele cita 2 vezes, e ele relaciona a nós estarmos cheios. Em Efésios 5, versos 18 e 19, isso é consequência de uma vida cheia do Espírito. Em Colossenses 3,16, é consequência de uma vida cheia da palavra de Deus. É isso. Quando nós estamos cheios do Espírito e da palavra de Cristo, nós irrompemos em louvor, com salmos, com hinos, com cânticos espirituais, e assim nós abençoamos até os outros irmãos. Eu conheço a missionária Regilene, da Igreja de Cristo Pentecostal, e ela tem um costume interessante. Um dia desse ela estava me dizendo ano passado que ia ter um feriado. Ela disse: vai fazer o que no feriado, professor? Eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Ela disse: eu vou me juntar com a irmã fulana e a irmã cicrana, que somos amigas. Ela disse que comprou uma caixa daquelas de som assim que vem em todo lugar, que faz muito barulho, né? E a gente baixa os playbacks e a gente faz uma lista de 50 hinos. Cada um escolhe uns 10, 20 anos, até fechar os 50 hinos. A gente separa tudo, escolhe, e a gente vai passar o dia louvando a Jesus. Aleluia! Meus irmãos, que maravilha, meus irmãos. A avó de Kelly, minha esposa, também tem esse costume, né? Mais ou menos assim. Ela recebia visitas quando já estava idosa, e as irmãs iam lá, e eu cantava. Que maravilha! Que maravilha! E aí, meus irmãos, depois da música, Paulo diz: olha, eu dei conselho demais, façam tudo para o Senhor Jesus. Versículo 17: e se joga a roupa do velho homem fora, se vista de coisa boa, principalmente do amor, louve a Jesus, mas tudo quanto fizerdes, quer por palavras, quer por ações, fazer em nome do Senhor Jesus, dando graças por Ele a Deus Pai. É isso. Concluindo, meus irmãos, morremos com Cristo e com Ele também ressuscitamos para uma nova vida, muito melhor e mais digna do que aquela que tínhamos antes, quando não servíamos a Cristo. Essa nova vida deve envolver pelo menos essas 4 questões que nós meditamos hoje. Primeira, a liberdade da falsa religiosidade. Agora você é livre para adorar a Deus de fato. Segunda, a prioridade às questões eternas na nossa maneira de pensar. Terceira, o uso correto do corpo e da mente para a glória de Deus. E a quarta delas, a correção de toda a nossa maneira de agir. Veja o que está errado e corrija. E quando Cristo se manifestar, também nos manifestaremos e seremos semelhantes a Ele, transformados para viver com Ele eternamente. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.